Meus irmãos, mais uma vez, boa noite. Que o Senhor seja com os irmãos. Muito bom estarmos na presença do Senhor para mais um tempo de aprendizado, de edificação e comunhão na presença do Senhor, nosso Deus. Hoje, nós queremos, com a graça do Senhor, concluirmos essa caminhada que estamos fazendo em Números. Estamos no último capítulo 36, que fala-nos sobre o zelo pela herança da terra prometida. E queremos, com a ajuda de Deus, caminhar com os irmãos para aprendermos um pouco mais da santa e gloriosa palavra do Senhor. Eu já convido você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, em Números 36, mantê-la aberta. E enquanto os irmãos estão localizando o texto sagrado, nós precisamos relembrar algumas verdades que aprendemos nessa caminhada de estudos da palavra do Senhor, de reflexão da palavra do Senhor nosso Deus. Nós temos aprendido que Números, ele é um livro que vai trazer a história da peregrinação de Israel durante os 40 anos no deserto, muitas lições, muitas experiências, e muitas delas o povo falhou, fracassou, mas Deus ele vai mostrando a sua misericórdia para com o seu povo, porque mesmo diante dos tropeços do povo, as oportunidades que eles tiveram, e foram muitas, para manifestar a fé em Deus, eles falharam, eles duvidaram e foram reprovados por causa disso. Mas o Senhor, mesmo assim, os sustentou poderosamente. O Senhor continuou guiando esse povo e o Senhor cumpriu tudo aquilo que havia prometido a eles, que era a terra de Canaã, a terra da promessa. Nós chegamos então nesse último capítulo. O assunto desse capítulo, ele vai girar em torno do conceito de que a terra não era apenas um bem material, era a manifestação tangível da promessa de Deus a Abraão. Era o local onde a aliança seria plenamente vivida. Assim, a posse e transmissão correta da terra entre as gerações eram fundamentais para a identidade e a estabilidade de cada tribo e família israelita. Não era apenas um pedaço de chão, não era apenas um pedaço de terra, tinha a ver com a aliança de Deus com seu povo, porque o cumprimento dessa promessa está ligado com a promessa do Senhor de que esse povo seria o povo do Senhor, que esse povo seria o povo de Deus. E para eles poderem viver todas essas promessas, eles precisariam de um local, eles precisariam de uma terra para que eles pudessem habitar. E assim não haveria como eles se tornarem uma nação, um povo com identidade, se eles não tivessem um lugar para eles morar, uma terra para eles habitar. E para nós entendermos Números 36, nós precisamos revisitar Números 27. E eu acredito que os irmãos não lembram mais, porque já faz algum tempo que nós estudamos esse capítulo, mas o que é que traz e o que é que trata Números 27? Números 27, ele vai tratar acerca do pedido das filhas de Zelofeade. Zelofeade era um judeu da tribo de Manassés, e ele morre, e ele não deixa nenhum filho para herdar a terra que o Senhor daria à sua família. Ele deixa apenas 5 filhas. E na época, na ocasião, a lei era clara. Ela dizia que as filhas não tinham direito de herdar a terra. Somente os filhos homens tinham o direito de herdar a terra ou herdar alguma coisa dos pais. Elas então vão a Moisés pedindo que Moisés desse a elas herança na terra. Por quê? E elas alegam que o nome de seu pai desapareceria. O nome de sua família desapareceria se eles não tivessem
parte na terra prometida, parte na terra de Canaã. Moisés consulta ao Senhor sobre esse pedido e, curiosamente, Deus, ele atende ao pedido delas. E o Senhor dá o direito de que elas herdem a terra que seria para seu pai, que já havia morrido e não deixou filho homem para herdar, então elas herdariam a terra que estava destinado à família de Zelofeade, à família de seu pai. E essa decisão, que foi de Deus e não de Moisés, ela abriu um precedente, porque até então nenhuma mulher herdava nada do pai. Mas a partir desse momento, no caso do pai morrer e não deixar nenhum filho homem, as filhas tinham o direito de herdar a terra. Então foi um direito adquirido diante de muito esforço, e isso é algo revolucionário para a época, numa sociedade patriarcal, onde as mulheres não tinham direitos que hoje têm, mas que na época não tinha. Deus, ele anuía ao pedido dessas mulheres, foi algo revolucionário para a época. Algo inédito, que jamais nenhuma outra sociedade constituída tinha dado à mulher o direito de herdar a terra. Mas com a mudança da lei, ou a adaptação da lei, nós temos uma nova demanda, uma nova situação, ela surge a partir daí. E é isso que acontece quando a lei ela é alterada, ela é mudada. Por isso que quando há uma mudança na lei, precisa se discutir muito, porque existem todos os desdobramentos, né, da mudança daquela lei. Vai afetar alguém. Se dá direito a um, pode diminuir o direito de outro, né? Então, tem que ser discutido, debatido, essa mudança da lei para que não haja injustiças sociais. Então, com a mudança da lei, Deus, ele é o que promove isso, nós temos aqui uma nova demanda com o surgimento dessa nova lei, onde as mulheres tinham agora o direito de herdar também a herança dos pais. E é exatamente isso que vai tratar aqui o capítulo 36. Esse precedente legal que surge com a decisão divina no capítulo 27, ele vai produzir, ele vai gerar uma demanda aqui no capítulo 36. E nós iremos então para o texto agora, porque o texto começa exatamente com essa nova questão que surge, né? Que os príncipes de Manassés vão então a Moisés, trazendo essa nova situação que foi gerada a partir desse precedente legal que ocorre no capítulo 27. Versos de 1 a 4. Chegaram os cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, cabeças das casas paternas dos filhos de Israel. E disseram: o Senhor ordenou a meu senhor que desta terra por sorte em herança aos filhos de Israel, e a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. Porém, casando-se elas com alguns dos filhos de outras tribos, os filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo a que viessem pertencer. Assim, se tiraria da nossa herança que nos tocou em sorte. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança delas se acrescentaria à herança da tribo daqueles a quem vierem pertencer. Assim, a sua herança será tirada da tribo de nossos pais. Então, qual é a questão aqui, meus irmãos? É uma questão justa. Os príncipes de Manassés, e eu queria abrir um parênteses aqui rápido para explicar, porque é interessante que o nome de José, ele é mencionado aqui nesse capítulo. Por quê? Se, quando nós olhamos o mapa da distribuição da terra entre as 12 tribos,
você não vai encontrar a tribo de José. Duas tribos não vão aparecer aí, pelo menos territorialmente falando. A tribo de Levi e a tribo de José. Não irão aparecer essas tribos no mapa das tribos de Israel. Por quê? A tribo de Levi não recebeu um território. Como nós vimos aqui no decorrer do estudo do livro de Números, a tribo de Levi teve como direito 48 cidades distribuídas entre as 12 tribos, para que em todas as tribos existissem representantes do sacerdócio de Israel. E a tribo de José? Pois bem, a tribo de José, ela não existiu com o nome de José, mas os dois filhos de José, que no caso eram netos de Jacó, eles tiveram parte na terra de Canaã. E quem eram os filhos de José? Efraim e Manassés. Então Efraim, ele não é filho de Jacó, ele é neto de Jacó, porque ele é filho de José. E esse José é o José do Egito mesmo, aquele que foi vendido pelos seus irmãos, foi traído, foi parar no Egito e ali se tornou governador de toda aquela terra. Então, com o casamento dele, nós temos dois filhos. José pede que eles tenham direito, ele abre mão, né, do direito de ter uma tribo com o seu nome, para que seus filhos tivessem parte na herança de Israel. Esse Manassés aqui, que também aparece o nome Gileade, né, e eu vejo os irmãos falando esse nome muito errado, Gileade, né, não é Gileade, não existe Gileade na Bíblia, tá? Não tem esse R, é Gileade, tá bom? Então, Gileade é o nome de uma das famílias de Manassés, da tribo de Manassés. Eles também são conhecidos como a família de Gileade, ok? Eles vão então até Moisés com uma nova demanda. E qual era a demanda? Olha, você deu o direito que as filhas de Zelofeade, que é da nossa tribo, pudessem herdar a terra que seria de seu pai. Nós não somos contra isso. Só que há uma questão aqui. Se elas se casarem com homens de outras tribos, essa terra irá passar para essa outra tribo, desses esposos. Já que não há nenhum filho homem, então a terra de Manassés vai ser diminuída, o território vai ser diminuído, porque no ano do jubileu, ou seja, de 50 em 50 anos, a terra ela volta, né, para os donos. E aí o que é que acontece? A tribo de Manassés teria o seu território diminuído. Além disso, haveria uma mistura entre as tribos. E Deus, ele distribuiu de forma muito demográfica ali as tribos, né, entre a terra de Canaã. Então a demanda deles era essa: nós teremos o nosso território diminuído se elas casarem com homens de outras tribos. Então o problema era exatamente esse, né? Era diminuir o território, né, a herança da tribo de Manassés, e diluir a identidade tribal. Porque se elas casassem com um benjamita, por exemplo, ou com um rubenita, que era um judeu de outra tribo, então haveria ali uma mistura e eles perderiam a identidade tribal da tribo de Manassés. A questão era dupla aqui, como eu já mencionei agora há pouco. Primeiro, a manutenção da integridade tribal, essa era a primeira questão. A identidade da tribo de Manassés não deveria se perder, e a preservação das fronteiras. Por que era tão importante isso? Aqui não tem a ver com o tamanho da terra, mas tem a ver com a ideia de que a terra foi dada por Deus. Era herança do Senhor, era presente de Deus. E eles não poderiam mexer naquilo, eles não poderiam trocar de terra, não poderiam negociar a terra, só se fosse entre eles, da própria tribo. Mas eles não poderiam diminuir isso. A gente já viu que Deus ele estabeleceu as fronteiras para que não houvesse guerra, disputa territorial entre as tribos. E aí, dividir Israel em vários povos ou em várias partes. Então, as fronteiras garantiam a unidade nacional, porque todas as tribos sabiam da parte que lhe cabia, na herança que o Senhor havia deixado, havia separado para
cada uma das tribos. Então a questão era essa, meus irmãos. Não era só uma questão de tamanho de terra, mas tinha a ver com a ideia de que Deus deu aquela terra e eles não poderiam fazer nenhum negócio com aquela terra que foi dada pelo Senhor Deus ao seu povo, ao povo de Israel e a cada uma das tribos. Os irmãos estão entendendo, amém? Então a primeira questão é essa, né? Eles trazem essa demanda a Moisés. E aí nós temos, em segundo lugar, a decisão divina por meio de Moisés. Então Moisés, ele vai levar a questão a Deus novamente, como da primeira vez, e o Senhor vai então dar uma direção a Moisés. Acompanhe comigo aí os versos de 5 a 9. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandato do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José fala o que é justo. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se hão de vincular cada um à herança da tribo de seus pais. Qualquer filha que possuir alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se hão de vincular cada um à sua herança. Olha, meus irmãos, que decisão sábia, né? Nós temos aqui um dilema. Elas tiveram dado por Deus o direito de herdar a terra, só que se elas se casassem com judeus de outras tribos, haveria um problema ali tribal, porque haveria diminuição territorial daquela tribo, no caso a tribo de Manassés, e também haveria ali uma diluição daquela tribo, porque ela estaria misturada com outras. Nós iremos ver lá na frente, quando chegarmos no livro de Reis, né? Eu espero que a gente chegue lá, mas quando a gente chegar lá, no livro de Reis, nós iremos ver que esse foi exatamente o problema do Reino do Norte. No ano 931 a.C., no ano em que Salomão morreu, o seu filho Roboão, ele assumiu o trono, ele herdou o trono de Salomão. E ele acaba, por imperícia, ele acaba precipitando Israel em uma divisão em dois reinos, no Reino Sul e o Reino Norte. 10 tribos formam o Reino Norte, tendo como capital Samaria. Anos depois, essas 10 tribos, elas são tomadas pela Síria. A Síria vem e invade o Reino Norte, leva muitos judeus cativos para outros lugares, outras nações, e traz povos de outras nações para habitar no norte. E aí nós temos o início da raça dos samaritanos, que eram judeus mestiços, não eram judeus puros, né? Porque eles acabam se casando e dando suas filhas e filhos para se casar com esses estrangeiros que vêm morar no norte. Por isso havia essa rixa entre judeus e samaritanos na época de Jesus, porque os judeus, ou seja, da Judéia, não consideravam os samaritanos como judeus, mesmo povo, porque houve essa miscigenação, né, essa mistura de povos ali no norte. E os judeus de Manassés e os príncipes, eles temiam era exatamente isso, que ocorresse essa diluição da identidade tribal. E agora, o que fazer? Moisés vai consultar ao Senhor. O texto não diz que Moisés vai orar, mas o texto é claro em informar que a decisão de Moisés, ela foi guiada pelo próprio Deus. Nós vemos isso no versículo 6. Esta é a palavra que o Senhor mandou dizer acerca das filhas de Zelofeade. Então Moisés certamente vai falar com Deus, e Deus se revela a Moisés, dando a direção de como ele resolver aquela situação. E como seria resolvido? Nós temos aqui a resolução, e a chave foi o quê? O Senhor deu direito a filhas de Zelofeade
a escolherem o marido que elas quisessem para casar, desde que esse marido pertencesse à tribo de Manassés. Então elas tinham o direito de casar com o marido que elas quisessem, ou feio ou bonito, até porque a beleza está nos olhos de quem vê, né? Mas esse esposo teria que ser da tribo de Manassés. Não poderia ser de outra tribo. Dessa forma, o Senhor Deus, ele manteve o direito delas na terra, mas também manteve a integridade tribal, tá? Então, essa é a chave para a solução. A liberdade da escolha do cônjuge é mantida com uma condição essencial. O casamento deve ocorrer dentro da própria tribo paterna. E essa cláusula assegura que a herança da terra permanecesse dentro da tribo, preservando sua integridade territorial e demográfica. E há um outro detalhe interessante aqui que eu chamo a atenção dos irmãos, é que a decisão divina, ela mostra que Deus, ele é um Deus justo, um Deus ordenado e também um Deus providente. Primeiro, ele é um Deus justo. Ele julga a causa aqui, mas ele mantém o direito de ambas as partes. Ele mantém o direito da Síria e Zelofeade de herdarem a terra, de garantirem a posse da terra, que foi de seu pai. Aliás, que seu pai herdaria. Nós estamos falando aqui de uma situação em que o povo não herdou a terra ainda, não tomou posse da terra. Então, tudo isso aqui está baseado na fé de que Deus daria a terra ao povo. Mas Deus garante que elas teriam o direito de herdar a terra, que seria destinada a seu pai. Todavia, o Senhor também preserva o direito coletivo da tribo manter sua identidade tribal. Ele se preocupa com os detalhes da vida do seu povo. E nós temos aqui um equilíbrio dos direitos individuais e coletivos. Meus irmãos, que Deus sábio é o nosso Deus. Por que tem muita gente que está sofrendo na vida? Porque vive fora da direção de Deus. Porque não busca a vontade do Senhor. Porque quer que a sua vontade prevaleça ante a de Deus. Mas todas as vezes que nós nos voltamos para Deus, buscando a direção do Senhor, para saber qual é a vontade dele para a nossa vida, certamente nós não iremos estar isentos de problemas, mas nós iremos chegar no final lá, seguros, porque a vontade de Deus nos conduzirá em segurança. Viver a vida alienado à vontade de Deus é um perigo muito sério. E é um convite a muita dor e sofrimento. Essas mulheres, elas buscam a liderança, são atendidas, depois os príncipes buscam a liderança e são atendidos, mas o detalhe aqui que nós temos em comum, tanto na audiência da Síria e Zelofeade, quanto dos príncipes de Manassés, é que em ambos os casos, Moisés, que era o líder, ele vai buscar a Deus. Ele vai consultar a direção do Senhor, para saber qual é a vontade de Deus naquela situação. Então nós temos aqui os direitos individuais preservados e o bem coletivo também preservado. E quando nós falamos que o nosso Deus ele é um Deus providente, está no fato de que no futuro, quando houvesse uma situação parecida, já existiria uma lei, uma legislação que iria prever esse tipo de questão e iria estabelecer o direito. Então, ao estabelecer essa lei, ou ao alterar a lei, o Senhor, ele estava antecipando problemas que poderiam acontecer no futuro. Potenciais disputas, problemas tribais não aconteceriam, porque esta lei já entraria em vigor a partir desse momento. Então, na sua natureza, nós vemos o cuidado integral de Deus, que abrange todos os aspectos da nossa vida. Deus ele não se preocupa apenas com a nossa alma, de redimi-la para não ir para o inferno, mas ele se preocupa com os detalhes da nossa vida, com todos os aspectos da nossa vida. Até porque, meus irmãos, nós somos cristãos em tempo integral.
e de forma integral. Você não é crente só aqui no templo. Você é crente no trabalho, em casa, no meio da sua família. Então, o cuidado de Deus, ele abrange todos os aspectos e todas as áreas da nossa vida. Qual é a aplicação que nós podemos fazer aqui? Que a igreja e os crentes hoje, eles são chamados a buscar justiça em suas comunidades, defendendo os direitos dos vulneráveis e questionando os sistemas que perpetuem a desigualdade. Está um pouco progressista aqui essa aplicação, mas o texto ele diz basicamente isso, né? Não tem nada a ver com o espectro político, tá bom? O texto ele está falando exatamente isso. Ele está falando de que nós devemos buscar justiça, viver em justiça e lutar por justiça. Nós também devemos defender os mais vulneráveis. E é bíblico isso. Tiago, na sua carta, no capítulo 1, verso 27, ele diz que a verdadeira religião é o que? Amparar os necessitados, os órfãos e as viúvas em suas necessidades. Então, nós devemos lutar por uma sociedade mais justa, meus irmãos, mais digna. E essa não é uma luta política, ideológica, ela é uma luta teológica. O cristão, ele deve trabalhar, se empenhar para viver em uma sociedade mais justa. Você pode dizer, mas contra o sistema ninguém consegue lutar, ninguém consegue vencer o sistema. É verdade, mas nós não devemos também nos render a ele. Paulo, em Romanos 12, diz que nós não devemos nos conformar com este século. Então, já que todo mundo é desonesto, então eu também vou ser. Essa é a ideologia da sociedade brasileira. Todo mundo dá um jeitinho, né? E esse jeitinho brasileiro tem um nome na Bíblia, pecado. O cristão deve ser íntegro. Ele deve honrar a Deus nos seus negócios, como cidadão, na sua vida. Ele deve se indignar contra as injustiças. Ele deve lutar para promover a igualdade social. E essa é uma luta que não é de classes, é uma luta cristã, porque o cristão deve se empenhar para isso. Em todas as sociedades que o evangelho ele teve proeminência, na história da igreja, onde houveram alguns avivamentos e a sociedade ela é impactada diretamente pelo evangelho. Então, não há avivamento sem não se refletir na sociedade, no nosso entorno, em nossa volta. Amém, meus irmãos? Terceira e última perícope aqui foi eu mesmo que dividi, né, o capítulo. Nós temos a obediência das filhas de Zelofeade. Versículos de 10 a 12. A gente vai aproveitar e vai ler de 10 a 13. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade. Pois Macla, Tisa, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios paternos, ou seja, seus primos, né? Casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. São estes os mandamentos e os juízos que ordenou o Senhor por intermédio de Moisés aos filhos de Israel, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Esse texto poderia ter qualquer desfecho, mas ele tem um desfecho que é inspirador para nós. E qual é? A obediência dessas mulheres. Elas não se rebelam, elas não questionam, elas poderiam ter dito, olha, mas foi tanto custo, tanta luta para a gente conseguir esse direito, um direito que foi adquirido com muita luta, e agora nós vamos ter parte desse direito retirado de nós, mas elas não questionam, elas não se rebelam contra a ordenança do Senhor, elas se submetem, meus irmãos, à vontade de Deus. Isso nos fala da importância de nós obedecermos ao Senhor e à sua vontade. Muitas vezes a vontade de Deus, ela não é clara para nós. Muitas vezes a vontade de Deus, ela vai até de encontro à nossa vontade. Mas nós devemos nos submeter à vontade do Senhor, entendendo que Deus ele tem o melhor para nós. Que Deus ele quer o melhor para nós.
A obediência delas é um ato de submissão que selou uma importante legislação sobre heranças em Israel. Se houvesse aqui uma situação, uma crise, certamente se arrastaria e causaria uma ruptura ali na harmonia tribal. Mas elas se submetem, elas aceitam, e a atitude dessas mulheres, a reação delas em obedecer, nos ensina importantes princípios. Quais eles? Quais são eles? Primeiro, submissão alegre às instruções divinas. Mesmo quando envolver renúncias pessoais, mesmo quando você não entender a vontade de Deus ou o mandato do Senhor, você deve confiar em Deus. É isso que Abraão nos ensina. Abraão, ele poderia ter questionado, mas Senhor, o Senhor me deu o filho. Eu esperei 25 anos. Agora o Senhor diz que eu tenho que sacrificá-lo. Eu não estou entendendo nada. Eu não vou fazer isso aí, porque isso vai de encontro à tua promessa, à tua palavra, ao que o Senhor me disse que faria. Se Isaac morrer, quem vai herdar? Quem vai dar continuidade à promessa? Mas Abraão não questiona. Abraão, ele não murmura. Ele sobe aquele monte. E tem uma canção do Luiz Arcanjo que fala que ele vai subindo, o seu coração dilacerado, eu acredito nisso, né? Seu coração doendo, ardendo, porque quando ele chegasse lá no fim, lá em cima do monte, ele teria que sacrificar seu filho. Mas ele mesmo assim ele vai, mesmo assim ele faz. Às vezes Deus nos pede algo que custa caro para nós. Às vezes Deus ordena algo que nós ficamos a nos perguntar: Deus, eu não estou entendendo por quê? Por que é assim? Por que o Senhor quis assim? Nós muitas vezes não entendemos os desígnios do Senhor, não entendemos a vontade de Deus, mas é nessas horas que a fé precisa prevalecer sobre o nosso coração e a nossa vontade. É nessas horas que a fé verdadeira, ela floresce. Porque a verdadeira fé não pede garantias. A verdadeira fé, ela se lança, ela se entrega, mesmo sem saber como será e o que acontecerá. Mas confiando em Deus, depositando a nossa vida em suas mãos, nós caminhamos, mesmo sem saber a direção certa, mesmo sem ver de forma clara, nós caminhamos, porque nós confiamos na palavra do Senhor. A história de Abraão e dessas mulheres nos ensina essa preciosa verdade, de que nós devemos nos submeter de forma alegre à vontade do Senhor. Segundo, nós vemos aqui o equilíbrio entre a liberdade e a responsabilidade. Deus permitiu que elas escolhessem quem lhes agradasse, mas seria dentro do limite estabelecido. Quem foi que disse que soberania não combina com responsabilidade humana? Vários textos da Bíblia deixam isso claro, que a soberania de Deus não confronta a liberdade humana. A responsabilidade humana, desculpe. Nós temos esses dois princípios na Bíblia, da soberania de Deus e também da responsabilidade humana. Nós temos aqui Deus dando a liberdade para que elas escolhessem, mas era uma liberdade assistida. Elas não poderiam escolher sem princípios, sem regras. Elas teriam que escolher dentro daquele princípio que Deus havia estabelecido. E o terceiro e último princípio que nós podemos extrair aqui é que a lei dada por Deus, ela não é para oprimir, mas ela é para orientar o povo do Senhor. A lei, meus irmãos, ela é um reflexo da soberania de Deus e do seu desejo de um povo bem ordenado, capaz de viver em harmonia e cumprir os propósitos de Deus. Somente o ímpio
é que entende que a lei de Deus, ou acha que a lei de Deus é penosa. Somente o ímpio, que não reconhece o Senhor, que não tem a experiência do novo nascimento, é que vai entender ou vai achar que a lei de Deus é algo muito difícil, é algo muito duro, muito penoso, que é um fardo. A palavra do Senhor diz, meus irmãos, que para nós que nascemos de novo, a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor não são penosos, mas são agradáveis. Então, um cristão de verdade, que nasceu de novo, ele não vai ter os mandamentos de Deus como um fardo. Oh, que canseira, que coisa difícil. Não, ele não vai ter assim. Ele vai se alegrar em obedecer à lei de Deus, porque a lei do Senhor é o reflexo do seu caráter, da sua santidade. E um cristão, um filho de Deus, ele se alegra em obedecer os mandamentos do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu quero concluir destacando rapidamente 4 verdades teológicas que nós podemos aplicar em nossa vida nesse capítulo 36 de Números. A primeira delas é que a justiça e a adaptabilidade da lei divina é uma realidade apresentada aqui. E eu não quero dizer com isso que Deus ele vai mudando a sua lei para que você se sinta melhor. Não. O que eu quero dizer é que a lei de Deus, ela não é rígida, ela não é estática. Você percebe que Deus havia estabelecido a sua lei, mas com o surgimento das demandas, o Senhor ele vai criando alguns precedentes legais que não iriam afetar a sua lei, mas que iriam atender à necessidade das pessoas. Isso ensina que a fé não deve ser cega à razão ou às necessidades emergentes, mas deve buscar a sabedoria divina para aplicar princípios atemporais em contextos mutáveis. Esse é o princípio aqui, da adaptabilidade da lei de Deus. Nós precisamos adaptar a nossa vida hoje. E existem algumas leis no Antigo Testamento, sobretudo, que não dá para você aplicar hoje do jeito que está lá. Então, há necessidade de você adaptar à realidade da vida moderna hoje. Segundo, nós temos a importância da comunidade e do bem coletivo. Esse texto ele busca equilibrar o direito individual com a necessidade de preservar a estrutura e a identidade dessa tribo. E assim, a igreja é chamada a encontrar um equilíbrio entre a autonomia individual e a responsabilidade coletiva, agindo de forma que promova a unidade e a estabilidade de todos os membros da igreja. Se a igreja é o Israel de Deus, é o novo Israel de Deus, então nós podemos trazer para esses dias esse princípio de que nós temos responsabilidades pessoais, individuais, mas temos também responsabilidades corporativas com a igreja, com o corpo. Terceiro, vemos a presença de Deus no meio do seu povo. E essa é uma verdade muito maravilhosa que temos aqui. A intervenção divina para resolver esse dilema das heranças é um testemunho de que Deus não é um observador passivo, mas um ativo participante na vida do seu povo. E nós rejeitamos a teologia relacional que prega que Deus ele criou o homem e ele tornou o homem autônomo. Ou seja, o homem ele é senhor do seu destino. Por isso não precisa nem adianta orar, pedir algo a Deus. Você está doente, não ore não, porque Deus não vai curar. Você tem que encontrar a cura por meios próprios, por si mesmo. Porque Deus ele nos criou e ele nos jogou a própria sorte. É isso que diz a teologia relacional. Nós rejeitamos essa heresia, porque a Bíblia é clara em mostrar que esse Deus é sim um Deus transcendente. Ele é um Deus grande e poderoso, mas ao mesmo tempo que ele é um Deus transcendente, ele é um Deus imanente. Ele é um Deus que habita no nosso meio, ele é um Deus que se preocupa conosco, e ele é um Deus que está presente na sua criação, que interage. Veja só, Deus ele intervém aqui
para resolver uma questão que aos nossos olhos é uma questão muito simples. Mas isso mostra que Deus, ele se preocupa conosco. E ele está atento às nossas necessidades. E eu quero concluir dizendo que esse capítulo nos ensina acerca da diligência na resolução de conflitos e dilemas. Os líderes dessa tribo, da tribo de Manassés, não ignoraram o problema potencial. Eles conseguem identificar que aquela situação poderia gerar um problema maior no futuro. Eles têm essa percepção e essa sensibilidade. E é isso que distingue um liderado de um líder. Porque um líder é alguém que tem essa percepção, que tem essa sensibilidade. Ele, quando vê as nuvens se fechando e escurecendo, ele já sabe que vai vir temporal. Então ele já vai antecipando algumas coisas. Ele não espera a coisa acontecer. Então eles mostram isso com muita maturidade também. Eles se antecipam a problemas que poderiam eventualmente acontecer no futuro. E eles levam a questão a Moisés para que Moisés venha então decidir como seria a partir dali. Nós temos aqui um encorajamento para os líderes da igreja enfrentarem desafios e conflitos buscando a orientação de Deus e a sabedoria de líderes piedosos para encontrar resoluções justas e sábias. Não só na igreja, mas na sua casa também. Quantas situações nós nos deparamos diante delas, meus irmãos? E nós iremos sempre necessitar da sabedoria de Deus para saber como agir. As melhores decisões, elas não são aquelas, as melhores escolhas, melhor dizendo, não são aquelas que a sociedade diz que são, mas aquelas que são tomadas dentro da vontade de Deus, segundo a vontade do Senhor. Então, a todo instante você precisa fazer escolhas e tomar decisões. Em casa, no trabalho, na igreja. E como acertar nessas escolhas? Como tomar decisões sábias? Uma dica que esse capítulo ele nos dá. Busque a direção de Deus. Sempre ore, sempre busque a direção do Senhor. E certamente Deus irá te conduzir às melhores escolhas e decisões. Amém, meus irmãos?